Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Dani, bem-vinda. Vamos falar então sobre IPEC, né? Essa cristalização tanto do presidente Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula, e também de olho indicadores como maneira de governar, que também foi um índice pesquisado pelo IPEC, e nesse sentido desaprovam menos pessoas do que desaprovavam, por exemplo, em setembro, né? E portanto aprovam mais também o governo Bolsonaro, e o índice de rejeição que caiu um pouquinho para Jair Bolsonaro. Exatamente. Você resumiu bem, Carolina, porque a pesquisa mostra uma estabilidade, tanto nos indicadores, nas intenções de voto do ex-presidente Lula, quanto do presidente Jair Bolsonaro, né? A diferença, nos votos totais está em 9 pontos e a diferença em votos válidos está em 10 pontos, 55 a 45. Ou seja, o ex-presidente Lula continua com uma vantagem confortável, que foi a vantagem, que é uma vantagem que ele atravessou a campanha inteira, mantendo, apesar de toda a campanha, de todo o saculejo, de todas as fake news e tal, o Lula mantém uma dianteira confortável. É difícil o presidente Jair Bolsonaro compensar isso, porque são milhões de votos, mas há 2 indicadores na pesquisa IPEC que são favoráveis ao Bolsonaro. Um é exatamente a avaliação de governo, porque a avaliação do governo Bolsonaro sempre foi ruim, era uma avaliação ruim, mas, ela vem diminuindo a diferença entre ruim e péssimo, e ótimo e bom, vem diminuindo. Lembrando que o presidente Bolsonaro é o único, presidente que concorre à reeleição com uma desaprovação maior do que a aprovação. É uma boa notícia para ele essa diferença estar diminuindo, mas atenção, ainda é negativo para ele que ele seja mais desaprovado do que aprovado. Vamos ver como é que vem na próxima, se dá tempo de cruzar e ele conseguir ter um índice de ótimo e bom maior do que o de ruim e péssimo. Neste momento ainda não atingiu isso. E a rejeição também. O presidente Jair Bolsonaro tinha uma rejeição muito resiliente, acima de 50%, e agora a rejeição caiu para 48%, abaixo de 50%, enquanto a do ex-presidente Lula, que era muito mais baixo, vem crescendo e agora está em 42%. Isso é resultado, claramente resultado dos ataques, na propaganda eleitoral, nas redes sociais, etc. Na campanha de televisão, o presidente Bolsonaro, evidentemente, vem de um governo lindo, edulcorado, em que tudo deu certo, todo mundo está livre, leve, solto e feliz. Isso, claro, afeta os índices a favor dele, tanto de avaliação de governo quanto de rejeição. E a campanha do Bolsonaro tem sido muito dura, com muita fake news, inclusive dizendo que Lula vai fechar igrejas, Lula vai perseguir os pastores, etc., e a rejeição do Lula aumenta. Ou seja, isso mostra que a campanha do Bolsonaro está mais eficaz. Aproveitar então, tem uma pergunta do Marco Rossi aqui, que quer saber se para o segundo turno, se mais do que a luta pelos votos dados ao Ciro e a Simone, pode-se dizer que a conquista do continente de brancos e de nulos é algo viável e pode fazer diferença. Olha, a brancos e nulos foi muito pequeno, né, foi em torno de 5%, é muito pequenininho. Só com isso, se o presidente Bolsonaro, por exemplo, conseguisse 100% dos brancos e nulos,
seria ainda insuficiente para virar a eleição. Ele precisa conseguir uma parte, porque ninguém consegue 100% de coisa nenhuma, né? Vamos supor que ele consiga uma parte desses nulos e em branco, que ele consiga uma parte dos indecisos, que, enfim, ele consiga uma parte do eleitorado da Simone, uma parte do eleitorado do Ciro. Ele não vai conseguir 100% desse universo todo. Por isso que ele foca em diminuir a rejeição dele e aumentar do Lula, para evitar que boa parte desse pacote de votos, né, ou desses pacotes de votos, migrem para o Lula, se dividam entre um e outro, favorecendo o Lula. É por isso que ele insiste muito na rejeição, aumentar a rejeição do Lula. Agora, além disso, o presidente Bolsonaro mira também em tentar pescar ali os votinhos do próprio Lula, né? Reverter alguns votos que foram para o Lula, o que é mais complicado ainda, porque o índice de segurança, de convicção no voto é um dos mais altos das histórias eleitorais. Eliane, e as mulheres, hein, têm ganhado bastante destaque nessa reta final. Já tinha, né, algum protagonismo, especialmente na campanha do presidente Bolsonaro, mas também da do ex-presidente Lula, tinha a Simone Tebet também concorrendo, mas agora as campanhas focando nesse eleitorado e focando em Manaus. É curioso isso, né? Porque a primeira viagem da Simone Tebet na campanha do Lula, no palanque do Lula, vai ser exatamente em Manaus. E aí a gente olha e diz, ué, mas o Amazonas tem tão pouquinho voto, né? Somando interior e capital, dá em torno de 2,4 milhões votos, alguma coisa assim. Arredondando, 2,5 milhões, vai. É muito pouquinho voto, mas atenção. Primeiro, o presidente Bolsonaro ganhou na capital e o ex-presidente Lula ganhou no interior. Mas não é porque eles estejam focando o Amazonas, não estão focando Manaus. Eles estão usando Manaus para lembrar algo que o Lula tratou muito en passant no primeiro turno, que é a pandemia, né? O Brasil tem 3% da população mundial e teve 11% dos mortos de Covid. Ou seja, muito mais gente morreu sem precisar morrer na pandemia, e isso é atribuído à inação ou à ação equivocada e as manifestações horrendamente erradas do presidente Jair Bolsonaro. E a Simone Tebet, ela entra muito firme no cenário nacional, porque teve uma bela atuação na CPI da Covid, né? Então, por que a Simone Tebet inaugura sua participação na campanha do Lula em Manaus? Porque Manaus teve um dos momentos mais dramáticos da pandemia, com a falta de oxigênio, as pessoas morrendo sem conseguir respirar, e o presidente Jair Bolsonaro imitando grotescamente pessoas que estão asfixiando. Quer dizer, aquela imagem do Bolsonaro é um dos, sabe, é um momento que entra para a história, né, pelo absoluto nonsense. Então a Simone Tebet vai a Manaus para lembrar ao Brasil tudo o que aconteceu na pandemia e tudo o que aconteceu com pessoas que não tiveram oxigênio e que morreram sem respirar. É muito dramático, muito forte, e é uma lembrança real, não é fake news. E do outro lado, o presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer uma dupla de mulheres bem
atuantes na campanha: a Michele Bolsonaro, mulher dele, e a Damares Alves, que foi ministra da Mulher e Direitos Humanos, etc., e que se elegeu senadora pelo DF. E aonde estavam ontem Damares e Michele? Exatamente, em Manaus. Elas falam para duas frentes do eleitorado. Primeiro, o eleitorado feminino, segundo, o eleitorado evangélico. E como o Bolsonaro tem ido ao sul e está focando muito no Nordeste, no Sudeste, desculpa, ele terceirizou a campanha no Nordeste, Damares e Michele em ação no Nordeste. Agora entrando aí numa disputa pelo voto fiel, né? O presidente Bolsonaro, que tem uma margem boa entre os evangélicos, é o que demonstram as pesquisas. Agora ele está querendo investir nos católicos, Helene? Exatamente, Heisen, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma margem muito sólida entre os evangélicos. Ele tinha, segundo o IPEC, né, ele tinha 61% e oscilou 2 pontos para cima, tem 63%. Então, como ele está muito sólido nos evangélicos, o que está acontecendo, né? O Bolsonaro agora investe nos católicos, tanto que ele foi para o Círio de Nazaré. Aliás, deu tudo errado no Círio de Nazaré. Primeiro porque ele postou Círio com S, e isso evidentemente virou piada nas redes sociais, né? Porque Círio de Nazaré é com C, né? Eu vi uma das piadas, era Círio de Nazaré e católico de Taubaté. Mas, e além de tudo, a arquidiocese soltou uma nota dizendo que não tinha nada a ver com a ida dele e lembrando que o Círio é uma festa católica, é uma festa da fé, é uma festa religiosa e que não comporta contaminação política nem uso político. Então, o Bolsonaro, que foi na embarcação da Marinha, acabou se recolhendo, né? Não fez discurso, não circulou entre as pessoas, e, aliás, as imagens mostram que as pessoas ali que foram manifestar a sua fé, que foram homenagear Nossa Senhora, etc., não estavam vestidas de amarelo, não estavam enroladas na bandeira brasileira, não estavam ali para um comício, estavam efetivamente prestando uma homenagem religiosa. Então, ele entrou de fininho, saiu de fininho, não foi uma boa experiência, não. Mas, além disso, o presidente Bolsonaro vai agora ao Santuário de Aparecida do Norte, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, e agora também cria-se uma saia justa, porque a campanha está muito impregnada nos templos evangélicos, principalmente dos neopentecostais, né? A Igreja Universal, essas novas igrejas evangélicas, em que os pastores, inclusive, estão ameaçando, alguns pastores ameaçando os fiéis nos cultos, entendeu? É uma coisa, sabe, nunca vista em eleição nenhuma, nunca, nunca, nunca vista. E na Igreja Católica eles são muito mais cuidadosos com isso e não estão querendo que, imagina, né, o santuário da Nossa Senhora Aparecida seja usado para a campanha de quem quer que seja. Então, vamos ver como é que vai ser lá. Mas o Bolsonaro investindo sim nos católicos. Lembrando que se o Bolsonaro é fortíssimo entre os evangélicos, o Lula é muito mais forte entre os católicos. E os católicos são mais de 50% da população brasileira. Ou seja, é mais negócio você estar firme e forte com o católico do que com o evangélico, pelo menos por enquanto, porque a população evangélica cresce muito mais do que a católica, né? Sim.
Bom, e você falou também de agronegócio. Vamos trazer aqui a fala da senadora Cátia Abreu, que já foi, né, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, divulgou ontem um vídeo em que pede voto ao ex-presidente Lula. Votar no Lula não é uma ameaça às nossas fazendas e aos nossos negócios. Neste momento, só ele pode conseguir reverter essa situação caótica junto à União Europeia. Não é mais uma questão ideológica, e sim de pragmatismo. Sou produtora rural, cidadã brasileira e voto em Lula. Recado É, chegou? Vai chegar? olha, além do recado, né, além de fazer um manifesto para os evangélicos, o ex-presidente Lula está fazendo, né? Vocês sabem que ele está fazendo uma nota, um manifesto para os evangélicos para. Eu ontem conversei na campanha dele, a intenção não é atacar, né, esse manifesto para os evangélicos, que está sendo estudado há dias no comitê de campanha do Lula, é para neutralizar e para desmentir fake news, né? Eles dizem para repor, restaurar a verdade. Né? Essa coisa de que ele vai fechar a igreja, perseguir pastor, etc., é para negar tudo isso, negar uma série de coisas que são muito caras ao segmento evangélico. E aí também essa fala da senadora Cátia Abreu, que aliás não foi reeleita, né, no Tocantins, é uma fala para o agronegócio, que também tem muita resistência ao Lula. Né? Aquela coisa de, o Lula vai invadir as fazendas, o Lula vai atrapalhar os negócios, o Lula apoia o MST. Esse tipo de discurso a Cátia Abreu fez, essa mensagem, esse vídeo, exatamente para tentar desfazer, lembrando que a União Europeia, por exemplo, está ameaçando o Brasil com retaliações se o Brasil não cuidar do meio ambiente. E isso, evidentemente, tem um custo enorme para a nação e para o setor. A Cátia Abreu ela é produtora rural há mais de 30 anos, foi presidente de sindicato rural, Confederação Nacional da Agricultura, e foi ministra da Sim, Agricultura no governo Dilma Rousseff. sim. Então, ela falou para um público refratário ao Lula, mas falou, enfim, deu dados reais sobre o risco da União Europeia retaliar o Brasil.